Boa noite. Está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. E também pelo site www.tvaberta.tv.br. Eu vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir outra vez também, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O programa de hoje vai abordar um tema relevante, um tema atual, bullying e prevenção da violência nas escolas. E o convidado para falar sobre isso é o Dr. Luiz Flávio Gomes, jurista e professor, fundador da Rede Ensina LFG, diretor-presidente do Instituto Avante Brasil, doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid, foi promotor de justiça, juiz de direito e advogado. Estamos ao vivo. E se você quiser, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo nosso site tvaberta.tv.br. Lá você assiste o programa, tem um botão, você aperta e manda sua pergunta e eu respondo aqui ao vivo o nosso convidado. Primeiramente, obrigado pela sua visita novamente ao programa aqui. É uma honra, uma alegria recebê-lo. E um trabalho tão maravilhoso que a gente já estava comentando antes do programa. Parabéns e muito obrigado pela sua visita. Ok, muito obrigado. Ok, nós vamos bater um papo então aí com nossos telespectadores a respeito deste livrinho aqui. É um livrinho Bullying e a Prevenção da Violência nas Escolas. Está aqui o livrinho, olha. Dá um close aqui. Podemos dar um close aí neste livro. Dá um close. É um tema extremamente sério que todo brasileiro deveria parar um minuto da vida para poder entender o que é isso daí. O primeiro erro em torno do bullying é a confusão que fazem de briga escolar. Briga não é bullying. Porque todo mundo considera que é uma coisa, é um todo. Bullying parece que é um nome moderno para confusão na escola. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Uma confusão na escola, uma discussão na escola, isso sempre existiu. Desde a Grécia, as primeiras escolas se formou na Grécia. Isso sempre existiu. Não tem nada a ver. Bullying são ataques, ofensas contínuas, reiteradas, dolosas, em que uma pessoa com uma posição superior coloca a outra numa posição de inferioridade. Né? Isso é bullying, que exige reiteração. Portanto, afeta profundamente a alma da vítima. Profundamente. E quem é vítima de bullying? Normalmente quem tem baixa autoestima, quem não sabe se defender, quem é quietinho ali e tudo, e portanto já é objeto de uma brincadeira, não consegue se sair dessa brincadeira, já passa a ser o alvo predileto a partir daí do bullying. E o bullying tem trazido consequências terríveis no mundo todo, no mundo todo. Bom, primeiro, se alguém depois tiver paciência, quiser olhar, olha aqui no nosso livro, na página 145, eu trago os... Você enxerga sem óculos? 25. Eu não consigo, não. Os 25 casos, página 145, está aqui, ó. Os 25 casos mais famosos de bullying do mundo. Do mundo. A partir de 89, né? De 89 para cá. Isso mesmo, exatamente. Então, aqui você tem 25 casos, você tem aqui, ó, dezenas e dezenas de pessoas assassinadas. E coroando aqui pelo último no Brasil, no massacre do Realengo, né? Perfeito, o massacre do Realengo, onde 12 pessoas foram mortas e mais 12 feridas por Wellington de Oliveira, que terrível, né? que estudou na mesma escola. É. Quase 100%. Quem faz o ataque de bullying e que mata professor e mata alunos, quase 100% estudou na mesma escola. Olha, inclusive, acaba de chegar uma pergunta do espectador, eu vou ler aqui, é a Joana, e ela fala da Barra Funda, ela fala, queria que o senhor comentasse o caso do atirador de Realengo, em 2011, exatamente isso. Foi, tá aqui, olha, na página 146, nós comentamos esse caso e os outros tantos do mundo. Agora, a pergunta é, mas por que tanta violência agora? Na verdade, o homem sempre foi violento. Se você buscar a história, você vai ver a violência em tudo. Por exemplo, na época em que nós fomos colonizados, Portugal e Espanha matava todo mundo em alto mar. Todos os navios que eles encontravam, eles matavam. Também eles eram mortos. Portanto, violência, sobretudo no tempo da selvagem, sempre existiu. Mas agora, o que é que nós temos? Nós temos uma sociedade
em que os valores de respeito ao ser humano estão se acabando. E essa, na sua opinião, seria a origem do bullying? A origem de toda agressividade, de toda violência, é que nós hoje perdemos o respeito pelas demais pessoas. Hoje não se respeita nem colega, nem pais, nem professores, nem a pátria, não se não respeita mais religião, não tem mais dogmas e preceitos de socialização. Nós perdemos completamente todos os processos socializadores, que isso durou até por altura da década de 60. Mas isso tem uma história por detrás, filosófica inclusive, que nós fomos perdendo nossos freios, né? Claro, isso começa ali com o romanticismo, depois você passa pelo liberalismo de Stuart Mill, e vem vindo por niilismo de Nietzsche, e vem vindo até você chegar na liberação total dos movimentos de contracultura da década de 60, que é o movimento hippies e tudo e tal. Ali acabou tudo, acabou a autoridade dos pais, a autoridade do professor na sala de aula. Isso tudo significa o quê? Quem é que está educando hoje as crianças? A internet. Internet e televisão. Eu suponho ser internet e televisão. Internet e televisão. É isso que está educando as crianças. Então eu te pergunto, você acha que uma pessoa educada pela internet vai crescer de forma socializada, respeitadora dos outros? Nunca, porque a internet não tem limite. Internet, ninguém respeita ninguém na internet. Ninguém. Você não tem o mínimo de respeito. É terra de ninguém ali. Terra de ninguém. Você, então, faz o quê? Você joga toda a sua voluntariedade, sua espontaneidade, sua vulgaridade, ela é exercitada na internet diuturnamente. Toda a nossa vulgaridade. Você, então, não tem limites. E depois não tem mais censuras. Não existe mais censuras. Religião tal, dogma tal, não faça isso porque Deus vai te pegar. Acabou, ninguém mais tem medo de Deus. Faça isso que o teu pai depois, em casa, teu pai te pega. O pai já não pega mais nada, nem conversa mais. Às vezes com o filho. Tem mais tempo. Não tem mais tempo. E a escola, os professores perderam muito da autoridade. Por isso que tem alunos hoje praticando bullying contra professor. Né? Chegou aqui um comentário aqui do Paulo da Lapa, comentário, mas é uma pergunta que tem um pouco... O pessoal está acompanhando, vai perguntando, a gente vai responder. Como diferenciar uma brincadeira entre amigos de um bullying? Quem deve perceber essa diferença na escola? A escola ou os pais? Vamos lá. A diferença, Paulo, de uma brincadeira é que a brincadeira ela é instantânea, morre por ali mesmo e finito, não tem mais nada. O bullying ele é contínuo. E o processo do bullying ele vai se agravando a cada dia porque a vítima está inferiorizada e o bullyingador ou bullies ele está numa posição de superioridade. E a desgraça do bullying, não existe bullying de duas pessoas, um agressor e uma vítima, não existe. Todo bullying envolve muita gente. Por exemplo, numa sala de aula, todos que estão naquela sala de aula são coniventes com o bullying. Às vezes até o professor. São participantes passivos. Às vezes até o professor. Às vezes o diretor, que não quer tomar posição, porque envolve filho não sei de quem, não sei o quê, uma criança mais agressiva. Então, o bullying é um processo coletivo. É um crime, um delito coletivo, com a conivência de muita gente. Por isso que todos os programas de prevenção do bullying que nós trazemos aqui, neste livro, da Irlanda, da Noruega, dos Estados Unidos, da Espanha, todos, quando vai prevenir, nunca trabalha só os protagonistas, nunca. Trabalha sempre toda a classe, toda a escola, desde os funcionários, passando pelo diretor, todos os professores, todo mundo está envolvido. E quanto mais o clima da escola é um clima de não diálogo, de não solidariedade, quando não é um ambiente de equipe, quando uma escola não tem ambiente de equipes, aí é um terreno muito fértil para o bullying, que vai massacrando os meninos ou meninas, ambos sofrem e ambos atacam, também meninas praticam bullying, também muito. Isto está agora gerando o quê? Quando não é assassinatos, é suicídios. É impressionante, está aqui na página 187, você pode ver depois, o nosso livro, um estudo especial que eu pedi a um professor dos Estados Unidos, junto com uma professora, os dois me mandaram, nós temos aqui, olha, bullying e suicídio,
É uma coisa chocante, chocante a quantidade de crianças se suicidando. Por quê? Porque não suportam tanto ataque, tanto agressão. Vai massacrando a pessoa. Bullying não é uma atividade única. Vai massacrando. A cada ofensa, a cada isolamento, que isso é uma ofensa tremenda para todos nós, quando te isolam de um grupo. Agora imagine uma criança de 10 a 15 anos, sobretudo, que não tem capacidade de articulação, de defesa. Ela vai somando aquilo tudo, chega ao extremo de um suicídio. Claro, não vê saída na vida, né? Não vê, só Entra vê. em depressão profunda, os pais não conseguem ter diálogo. Os pais não dialogam, esse é um grande mal. Então aqui já vai uma primeira dica para todos os nossos aqui telespectadores. Dicas que qualquer programa de prevenção do mundo todo aconselha. Os pais, presta atenção no filho. Filho que não quer ir para a escola, cuidado. Se não quer ir 2 vezes, 3 vezes, pode saber, ele está com medo da escola. Filho que perde o rendimento escolar abruptamente, estava indo bem. Filho que se volta para ele mesmo, está ensimesmado, não quer mais conversar, nem sequer com a família. Cuidado, são indícios de um bullying. Uma pergunta, a gente está com 1 minuto para encerrar esse bloco. Isso seria uma porta aberta para as drogas, por exemplo? As drogas, neste caso, e bullying não tem tanto, nas pesquisas todas que nós fizemos... Não tem a conexão. Não tem conexão, porque a droga tem outra perspectiva de diversão, de buscar outros mundos, de você, em suma, ter umas experiências diferentes de vida e tudo e tal. O bullying é agressão mesmo, violência é pessoa contra pessoa, só que com uma conivência coletiva, chamados, então aqui, por isso que é chamado de um crime coletivo ou uma situação coletiva. Então, daí a necessidade de intervir sempre coletivamente. Se há um bullying numa escola, convém que toda aquela escola seja treinada, preparada, para que possa surtir um efeito positivo. Senão, não. Olha, o programa está despertando muito interesse. Eu estou aqui já com mais 5 ou 6 perguntas aqui do pessoal de casa. Eu vou ter que encerrar esse bloco por aqui. Voltamos já já no próximo bloco. Continue participando. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico 1 vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje recebendo o professor Dr. Luiz Flávio Gomes. Estamos falando sobre um tema muito atual, que é o bullying e a prevenção da violência nas escolas. No intervalo chegaram algumas perguntas aqui, nossos espectadores, eu vou dar uma lida aqui, são várias. E digo o seguinte, o Oséias de Souza, do bairro Interlagos, pergunta, uma polêmica. Na minha turma de 2º grau, no início da década de 80, a chacota, apelidos, piadas e congenas eram comuns, recorrentes e diários.
Eu até era uma das vítimas preferidas, diz ele. Dos meus colegas de segundo grau, nenhum demonstrou sequela, depressão, suicídio e trauma. E todos encaram de forma bem humorada aquele período. O que mudou em 30 anos que hoje até provoca crimes? Isso. O que mudou foi o seguinte. Esse tipo de brincadeira, de ataques e tudo, que se refere aqui ao nosso telespectador, sempre existiu desde a Grécia. E ele diz até que de forma bem humorada, né? O ser bem-humorado é uma autodefesa fantástica. Fantástica. Por quê? Quando você encara uma ofensa, um ataque de maneira humorada, você se integra no grupo e reconhecem ali em você uma pessoa de valor. Você não está isolado do grupo. Pô, ótimo isso, é uma defesa fenomenal. Todo mundo deveria ser assim. Essa é uma forma de defesa. A outra forma de defesa é reagindo mesmo. Tem criança que é ofendida, reage à altura e ponto. Né? Reage à altura dentro dos limites das crianças, né? Claro. Mas em síntese, muitas pessoas se defendem. Agora, 10% das crianças de 10 a 15 anos no Brasil, é uma pesquisa da professora Cléa Fonte e é a única nacional, de 10% dessas crianças estão hoje sofrendo bullying, não brincadeiras. Isso já não é mais brincadeira, a coisa é mais séria. E 10% significa 5 milhões e 100 mil crianças no ano de 2013 estão sofrendo bullying. E o Jaime do Jardim Bom Filhole, boa noite. Jaime pergunta, a essência do bullying é contemplada em que artigo do Código Penal? Não, Jaime, o bullying não está em um único artigo. Ele não existe isso no Brasil. É o conjunto de tudo que se faz no bullying, está tudo nos códigos. Se você xingar, é o crime de injúria, está lá no Código Penal. Se você ameaçar, crime de ameaça. Se constranger, crime de constrangimento. Se bater, lesão corporal. Se ameaçar de morte e chegar a praticar um ato de morte, tentativa de homicídio ou homicídio. Se furtar coisas, que bullying se pratica por muito furto. Que você vai minando as forças da vítima e furta as coisas dela. É o 155. Tudo está lá. Agora, de que maneira que a justiça tem reagido a esse problema? De Porque duas são maneiras. menores envolvidos na... Porque são menores em geral. Raramente tem um maior. São menores. Como é que se faz isso na justiça? No campo criminal, tem pais que estão começando a buscar a polícia. Já começa o apoio da polícia, que não suporta mais. E às vezes tem bullying muito chocante, com tentativa de homicídio, por exemplo. Então, busca a polícia para o campo criminal. Que embora polícia não tenha nenhum tipo de preparo para lidar com esse assunto. Tanto que nos programas os assuntos normais recorrentes que a elas são atinentes, ela já tem dificuldades. Tem dificuldade? Em todos os programas de prevenção de bullying do mundo, está aqui no livro, coloque a polícia como última instância. Quando não dá mais, tem que resolver dentro da escola, e junto com os pais. E chama pais, tem que envolver pais da vítima, pais do agressor e, se possível, alguns pais de alunos. São stakeholders, os que estão passivos, mas eles estão participando desse bullying. E eles estão, inclusive, introjetando a cultura do bullying. Daqui a pouco eles veem tanto que começa a praticar bullying contra outras pessoas. Agora, vamos fazer uma análise desse caso. Primeira coisa, quem é o corte psicológico? Quais são as motivações da pessoa que pratica o bullying? Aquele garoto. Ou garota, porque hoje as barreiras estão quebradas. As causas e as motivações. Fatores, as motivações de um bullying bom, em primeiro lugar, a agressividade inerente a qualquer ser humano. Nós todos somos agressivos. A questão é saber em que nível que nós vamos colocar para fora de agressividade. Por quê? Porque no fundo nós somos animais. Não tem como negar isso. A filosofia, já desde Nietzsche, dizia que o ser humano é um animal domesticado. Mas é um animal. Agora, nós somos mais animais ou menos conforme a nossa domesticação. Ou seja, o que recebeu de cultura, de ambiente escolar, de família, o que teus pais te falaram, etc. Se você tem um ambiente de família muito agressiva, pai que bate mãe, mãe que bate em filho, mãe que bate no pai, etc., a tendência da criança é ser extremamente agressiva, porque a linguagem que ela entende é só essa. É só agressão. Só agressão, só agressão. Aí
essa agressão, ela se transforma em violência. Porque a agressividade é inerente a todos nós. A violência não. Você, quanto mais domesticado, quanto mais educado e quanto mais socializado, menos violento você é. Quanto menos socializado, mais violento você é. Uma criança, então, vai formando na cabeça dela. Você vai formando tudo. O conjunto, o que ela tem da família. Aí, a formação dela escolar, a histórico dela, o que ela vê em televisões, 1 milhão de imagens de violência, o que ela vê nos videogames, depois a internet. Isso tudo vai somando. E ausência de limites. Nós vivemos uma sociedade sem limites. Sem limites. Hoje não há limites mais para a violência, não há limites para a corrupção. Está generalizado tudo. Ou seja, vivemos uma sociedade dificílima. Isso é um paradoxo, inclusive, terrível. Por quê? Como nasceu o Estado da forma como nós entendemos ele hoje? Nasceu a partir de uma vida selvagem das pessoas. Muita selvageria, dizia-se, precisa do Estado, porque é ele que vai botar ordem em tudo, coloca seus policiais para vigiar e pronto, nós vamos ter uma sociedade que você pode caminhar pela rua sem nenhum problema. O Estado nasceu em razão da selvageria das pessoas. Hoje, o Estado está tão desprestigiado e está no fundo do poço que ele não consegue mais conter nada. Não contém mais corrupção, não contém mais a violência nem a agressividade das pessoas. Ou seja, criamos um Estado selvagem outra vez. Nós vivemos hoje uma selvageria. E se você quer provar quanto que nós somos selvagens, dá um carro na tua mão. Saia como motorista. E veja o comportamento dos motoristas na rua. É uma selvageria brutal, como se nunca a gente tivesse ido para a escola. Mas você vai por detrás dessa pessoa agressiva, selvagem, estúpida, grosseira, violenta. É uma pessoa, pai de família, tem profissão, às vezes é médico, advogado, é isso, é aquilo, é isso. Ela tem profissão. Não, é um indivíduo que teria tudo para ser um equilibrado. Claro que tinha tudo para ser equilibrado. Realizado, tranquilo, e respeitador das regras e tal. Não é mais nada disso. Então o que está por detrás dos agressivos não é um monstro. Há um monstro, um ET que caiu lá do planeta X. Nada. É teu vizinho, é você mesmo, na tua casa, na tua frente, teus amigos de escola, teus amigos de profissão. Ali está o agressivo, ali está o violento e muitas vezes ali também está o corrupto. Agora, há no seu livro uma afirmação bastante interessante, que o bullying se pratica em geral dos 10 aos 15 anos. Essa é a faixa etária. Porém, há registros de casos de bullying no jardim da infância. É verdade. E também há registro de bullying após essa fase de 15 anos, a adolescência. É verdade. Namoro, tá? Dá uma explicada nisso pra gente. É verdade. Há pesquisas aqui estrangeiras, a gente conseguiu comprovar, no jardim da infância já existe bullying, claro. Bullying de um menino de 2, 3 anos, 4 anos. Não vai comparar isso com adolescente de 17, né? Claro. Mas já existe. Por quê? Porque a agressividade é inerente ao ser humano. E quando um menino acha ambiente propício de massacrar o outro, empurrar o outro, xingar, excluir o outro, isolar do grupo, o menino faz isso. É instintivo quase. Tá? Daí a necessidade do quê? Educação. Porque na família ele enxerga, de certa forma, esse exemplo. Esse é o problema. Se ele enxerga isso nos joguinhos de game dele, se ele enxerga isso lá na internet que ele só vê tudo isso, agressividade. Às vezes os pais também... Uma erotização precoce. Ou erotização precoce pode descambar para outro tipo de coisa, mas pode dar o que se chama de um bullying sexual, geralmente na adolescência. Aí já é adolescência. Então nós temos bullying desde lá de baixo, mas com números bastante inexpressivos. Violência mesmo, de 10 a 15 anos, perigosíssimo. 5 milhões de crianças aqui no Brasil. No Brasil, 5 milhões estão passando por bullying hoje, em 2013, no Brasil. E a média mundial é de 11%. 11%. E tem países com 29%, como é a Turquia. A Turquia chega a 29% das crianças estão sofrendo bullying. E outros países têm 1%, 2%, como é Noruega, Finlândia, Canadá, Suécia. São países extremamente desenvolvidos, com programas de prevenção muito fortes, muito fortes. E prevenção número 1, falar do tema. Número 1, falar do assunto. Você tem que saber, meu caro,
Leia sobre bullying, ou este livro, ou outro que você lê, passa os olhos. Qual é o problema? Onde está as causas, os fatores, como desencadeia, quem participa ativamente, passivamente e os programas de prevenção. O que pode ser feito? Ou seja, não é necessário que a gente espere que saia matando por aí. Agora, de todos os efeitos do bullying, a consequência mais nefasta, que está aqui na página 145, que você pode ver, é que o bullyingado, quando criança, ele um dia fica adulto. E quando adulto, normalmente, se o nível de bullying foi muito intenso, ele vai na mesma escola que ele estudou, 90% volta na mesma escola que estudou, massacra todo mundo. Aqui nós temos casos de 35 mortes de uma só vez. Chega, trucida todo mundo, porque é ali que está o ódio dele, o ódio que veio lá da infância. Agora, supondo que ele não faça isso, mas como é a vida desse adulto que foi terrivelmente sofreu bullying? Bullyingado. Ele é desequilibrado. Emocionalmente ele é desequilibrado. Emocionalmente. Caminha um casamento infeliz. Risco. Alto risco em casamento, não vai dar bem. Alto risco, inclusive, de comportamentos antissociais. Alto risco. Não significa que um desequilíbrio emocional te leve necessariamente a você matar pessoas. Claro. Não, porque se fosse assim, todo mundo que sofre bullying sairia por aí matando. Não é o caso. Mas os casos extremos, e eu colocaria como os dois extremos mais preocupantes é o bullyingado na infância, que adulto vai na escola e mata todo mundo, é o caso de Realengo, no Rio de Janeiro, é o Wellington de Oliveira. 11 mortes. Foi 12 mortes e 12 feridos, e o Wellington estudou naquela escola. Ele foi para se vingar. Estudou naquela escola, ele vai para se vingar, e mata professores, mata alunos, mata tudo. E esse é um caso extremamente grave, e o outro suicídio. Claro. Suicídio, que é frequente, aliás, nunca subiu tantos suicídios na Europa como de 5 anos para cá, se bem que aí tem uma causa econômica também por detrás. Mas quando crianças começam a se suicidar, você pode saber, é uma sociedade doente. E eu reputo que nós vivemos hoje uma sociedade doente. E doente por várias razões, como falta de valores, ausência de limites, isso é coisa de sociedade doente. E a prova disso, eu repito e reitero, é uma metáfora que eu uso, mas não é bem metáfora não, é a realidade. Vai para as ruas e veja como é o comportamento das pessoas dirigindo carro. Aí você já sabe se você está vivendo num país ou se você está vivendo num hospício. Eu vou encerrar esse bloco aqui e voltamos já no programa Direito e Globalização. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Luiz Flávio Gomes. Dr. Luiz Flávio Gomes é jurista, autor de diversos livros e escreveu o livro Bullying e a Prevenção da Violência nas Escolas, quebrando mito, construindo verdades. Isso é muito importante. E chegou uma pergunta bastante interessante, eu acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo aqui. A pergunta é do Luiz Menezes, do bairro da Saúde. Bem-vindo, Luiz. E ele pergunta, na sua opinião, o que é necessário para diminuir essa violência ou até mesmo acabar com ela? Bom, Luiz, é o seguinte, em primeiro lugar, nós temos que partir da premissa de que o ser humano ele é agressivo por natureza. Nós temos o quê? Que educar. Número 1, educação. Educação para todo mundo. Socialização, educação para todo mundo. Saber limites, impor regras e tudo. Sabe aquele respeito, Luiz, que antigamente se tinha pelos pais, pelos professores, pelos mais velhos? Pessoas mais velhas tinham um respeito incrível antigamente. E hoje são objeto de deboche. Acabou, Luiz. Então nós estamos... precisa de quê? Retomar as coisas que tem que ter limites. Número 1, limitar as pessoas. Dizer, olha, sobretudo criança, você não é dona do mundo. O mundo não vai se adaptar a você. Você que tem que se adaptar ao mundo. Assim é a vida. Sempre foi. Então, número 1, botar limites. Aí, número 2... prestar atenção no que está acontecendo com cada criança. O ambiente escolar, o diretor de escola cumpre um papel relevantíssimo se ele toma atitudes proativas do quê? De solidariedade, de altruísmo. Nós vivemos uma sociedade extremamente egoísta. O egoísta é tribalista, mas egoísta sobretudo. Esse egoísmo nosso faz o que? Eu sou o centro do universo. E você se sente rei e dono de tudo e de todos. Você começa a fazer o que vem à tua cabeça. Tá? Não é assim. A vida, tudo é limitado. Teu direito vai até onde começa o direito do outro. Então você tem que entender isso tudo. A criança tem que entender isso, né? Sobretudo. Então, o diretor de escola, professor, ambiente escolar favorável do que? Comunicativo, associativo, solidariedade, campanhas de solidariedade é uma coisa impressionantemente positiva. Vamos hoje fazer uma campanha de todo mundo, vamos embora, vamos arrecadar dinheiro para ajudar o asilo tal, o educandário tal. Isto funciona. Isto, você vai criando um ambiente de gente solidária. Portanto, isso é o quê? Altruísmo, que falta tanto no homem moderno que é egoísta, de um modo geral. Aí você vai crescendo nas medidas e aí adotar os programas de prevenção que se adota. Como, por exemplo, o programa ABC na Irlanda, um programa bem forte, com 40% de redução da violência, trabalha tudo. Trabalha o quê? O professor, o funcionário, o diretor, todo mundo da escola, faz palestras para todas as crianças. E isso envolve todo mundo num problema. Aí sim, você começa a ter algo positivo. Mas, fundamentalmente, se o Luiz me pergunta, qual é o fator principal que ajudaria tudo? Educação. Mas educação de qualidade. Não é essa educação não é essa porcaria que tá aí. Quinta categoria, não, que estão oferecendo hoje para todo mundo. Às vezes até escola particular, essa que é desgraça. Até escola particular está te oferecendo uma educação baixíssima. Então, onde você não aprende limites, você não aprende altruísmo, não aprende solidariedade, você não aprende nada disso. Ou que tipo de educação estamos tendo? Então é isto que eu acho que eu trabalharia isto, repensar tudo. A sociedade, nós mesmos, nós temos que nos repensar. Porque nós praticamos coisas que depois você você diz, que vergonha, putz, que eu fui fazer, né? Agora, por falar em vergonha, nós perdemos também muito o sentido da vergonha. Essa é uma palavra importantíssima no século XXI. Antigamente nós tínhamos mais vergonha do que fazíamos. Nós tínhamos vergonha dos pais, vergonha dos amigos, das pessoas do lado. Dependendo do que você fizesse, você às vezes até mudaria de cidade. Tinha gente que mudava de cidade de tanta vergonha que ele sentiu do que ele fazia. Quem é que sente hoje vergonha das coisas? Você vai perdendo a vergonha. E a vergonha é importante. Não é vergonha no sentido comum, assim, não. Não, é o sentido de honra mesmo. De honra. De honra, você cuidar do teu nome, fazer do teu nome um nome de respeito. Que não é prepotente, isso não é nada de prepotência. Ensinar seu filho a se orgulhar de você. O filho se orgulhar de você, o filho se orgulhar da família que tem. Claro. Ele se orgulhar do sobrenome da família. Qual é o seu nome? Fulano de tal. Gosta da sua família? Adoro. Usa seu sobrenome? Adoro minha família. Adoro meu sobrenome.
Quem é que hoje fala de valores de família? Quem que está falando isso hoje? De vez em quando vem o Papa no Brasil e fala umas coisas maravilhosas, como o Papa Francisco falou, coisas básicas. Pô, solidariedade ao outro, respeito aos pobres, não vai matar as outras pessoas, você não pode xingar. Precisa do Papa vir para falar coisas tão elementares. Tão óbvias. Tão óbvias. E a gente ainda achar isso tudo inusitado. Ainda achar inusitado o que o Papa falou. Ótimo o que o Papa falou. Eu também gostei de ter visto o Papa. Só que o que eu achei estranho foi a reação nossa de idolatrar frases que eram básicas da nossa vida, que a gente tem que fazer. Você como ser humano, você tem que ter um mínimo de solidariedade com as pessoas. E se você não é solidário, pelo menos que respeite. Mas cadê o respeito? Cadê o respeito? Então isso tudo começa lá na escola com bullying, te massacrando as crianças desde a escola, alunos massacrando professores. Chegou a esse ponto, olha a que nível nós chegamos de sociedade tão desorganizada nossa. Né? Isso não significa o caos, não significa que a gente vai acabar o mundo, que vamos todos morrer e tudo e tal. Não, o sol um dia vai acabar, mas vai demorar 5 milhões de anos ainda. Então não é isso não. A questão é que tudo isso que estamos fazendo de errado, quem é que está fazendo tudo de errado? É o ser humano. Então a minha esperança, é isso que eu coloco no meu novo livro, o meu livro é Por que Estamos Indignados. Eu te recomendo a leitura, que ali eu vou buscar as razões da nossa indignação. Mas nesse livro eu coloco o seguinte, a esperança que eu tenho. A esperança é a seguinte, Martim, se nós fazemos tudo errado, também só tem uma pessoa que pode consertar, somente nós mesmos. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, se você hoje não tem vergonha, amanhã você pode ter. Se você não tem honra, amanhã você pode ter. Se você hoje xingou alguém, amanhã você pode pedir desculpas. Você pode pagar, indenizar as pessoas. Em suma, nós construímos muita coisa errada. Também somente nós é que podemos consertar. Não existe mais ninguém. Porque não tem um ET que vai vir de Marte para corrigir os nossos problemas. Nossos problemas, nós mesmos é que temos que corrigir. Se sua família não tem valores, que transmita valores para os seus filhos, amanhã você pode corrigir. Amanhã você pode corrigir. Então, leia valores, o que é ética, o que é moral, quais são os princípios básicos de ética, como, por exemplo, regra número 1 de ética, não cause dano a ninguém, a nenhum ser vivente. Não cause dano para as pessoas, não cause dano para a natureza, não cause dano para animais. Respeite todo mundo. Regra número 1. Então bastaria que nós começássemos a falar de coisas básicas. Daí foi o quê? O acerto do Papa. Ele falou de coisas mais elementares, mas que a gente está precisando escutar. Sem dúvida. Lamentavelmente. Lamentavelmente a gente chega a isso. Agora, uma coisa que me assusta bastante dentro dessa dinâmica de bullying, eu tenho visto na internet. Então nós vemos, assim, já não estou falando de garotos de 10 a 15 anos, mas estou falando um pouco mais adulto, que briga com sua namorada e posta intimidades dela, ou ela faz ao contrário, enfim, posta desde fotografia até revelações, ou até um massacre de coisas que foram compartilhadas, intimidades que foram reveladas, e um joga na cara do outro. 2 problemas. Primeiro, isso se chama cyberbullying, ou bullying na internet, ou bullying no mundo cibernético. Cyberbullying é tão nefasto ou pior do que o antigo bullying presencial. Por quê? No bullying presencial, eu era vítima de um bullying na hora que eu estava na escola. Hoje o cyberbullying, você é vítima 24 horas. Porque ficam escrevendo contra você, falando do teu perfil, falando do que viu, do que você fez, e vai te xingando, e vai te massacrando. Você que já está com autoestima baixa, você vai o quê? Somatizando todas aquelas ofensas, e vai. Por isso que chega no suicídio. Cyberbullying hoje pode tranquilamente chegar no suicídio. Esse é um lado do problema. O outro lado da questão que você coloca, Martim, é hoje uma desgraça que aconteceu com a nossa vida, que é o seguinte: antigamente nós tínhamos uma preocupação imensa com a nossa intimidade. Você não falava as tuas coisas íntimas, você não colocava em público. De forma alguma. Hoje o que vigora? A intimidade foi embora. Hoje na internet, o que vigora é a estimidade. Ou seja, você coloca teu mundo íntimo para fora.
Intimidade. Ou seja, você joga tudo para lá. Conclusão, meu caro, você joga tua vida íntima, tuas fotos nuas, as fotos fazendo isso, xingando aquilo, fazendo aquilo, isso te massacra pro resto da vida. Sabe por quê? Na internet não tem esquecimento. Não existe esquecimento. Não existe direito ao esquecimento. Não existe como esquecer, porque nunca mais apaga. Nunca mais apaga. Você entra em juízo, o juiz te dá a liminar, tira daquele site, daqui a pouco já está em outro. Daqui a pouco está em outro. A Cicarelli está até hoje, Xuxa está até hoje. Tira de um, está em outro, tira de um, tem outro. É incontrolável isso. Então a sua intimidade posta para fora, terrível. Agora, quando rompe namoros, você pode fazer um bullying entre namorados, existe muito bullying entre namorados. Agora, quando rompe, você pega e começa a divulgar tudo. Recentemente, semana passada, divulgaram fotos de uma menina de 14 anos nua. Ah, meu caro, isto é eterno. Isso é uma coisa que, se você não tiver equilíbrio, você chega até o suicídio. Como uma menina de 14 anos vai enfrentar um negócio desse o resto da vida? Esse estigma? É inevitável dentro da internet. É um mundo novo que nós construímos. E esse é um mundo novo cruel. Nós vivemos hoje um mundo cruel. Também muito bom. Também nunca evoluiu tanto na medicina. Nós nunca tivemos uma expectativa de vida tão grande, o brasileiro. Agora está chegando a 73, 74 anos. Então você vê que tem coisas boas, né? Facilitou nossa vida, os transportes, os meios de comunicação, tudo facilitou, está tudo legal. É um mundo rico de ciência, de sabedoria, de tudo. Mas um mundo não ético. A desgraça foi essa. Veja a internet, que invenção mais espetacular. Não tem nenhuma outra invenção, acredita-se que nenhuma outra foi tão espetacular quanto a internet. Acredita-se, muitos cientistas afirmam isso. Bacana, eu acho fenomenal a internet. Tudo, cadê a ética? Ou seja, somos desenvolvidos tecnologicamente e subdesenvolvidos eticamente. E aí não dá para você ser desenvolvido em tudo, mas se você não tem ética mínima do que respeito à natureza, aos animais e às pessoas. Se você não tem isto, que adianta eu te colocar na mão um instrumento fantástico e fenomenal como a internet? Você só vai fazer bobagens. Agressividade, vai ofender, vai atacar, vai em suma, massacrar pessoas. Não tem dúvida. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos no quarto e último bloco do programa de Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Luiz Flávio Gomes. Dr. Luiz Flávio Gomes é um jurista, é professor e autor de diversos livros. Hoje nós estamos conversando sobre um tema muito atual, que é o bullying e prevenção da violência nas escolas, quebrando mitos e construindo verdades. Eu vou pedir aqui um close na capa. É uma capa, eu peço, dá um close aqui nessa foto aqui, Enéas, por gentileza, olha.
São duas crianças. Eu não tinha percebido a capa e agora conversando eu olhei. São duas crianças rindo, apontando e um garoto escondendo seu rosto de vergonha, de timidez, enfim, de ser massacrado. E chegaram várias perguntas aqui, não dá para ler todas as perguntas, infelizmente, mas eu queria uma observação que tem um pouco a ver com o que a gente conversava durante o intervalo. Ele fala, a pessoa é Alice, obrigado, Alice da Vila Aurora, e ela diz, esse programa deveria passar em outros canais, pois assuntos dessa importância não são muito divulgados em emissora aberta. Parabéns pelo tema. Na verdade, obrigado, Alice, mas é sobre a influência da televisão. Pois é, Alice, é o seguinte, olha, você tocou num tema fantástico. Para a gente comentar, não que seja fantástico na realidade. Um grande expert de televisão disse o seguinte, no meio da década de 60, eu vou entrar no mundo da televisão, ele entrou na televisão mais potente do Brasil, ele entrou para dizer o seguinte, eu vou fazer 3 coisas na televisão, eu vou fazer informação, entretenimento e educação. Ele agora recentemente confessa num livro dele o seguinte, eu não consegui fazer educação, não deu para fazer educação. Então esse é o problema, Alice, os programas de televisão tinham que ser muito mais informativos assim, para cuidar dos problemas nossos, falar de coisas do nosso dia a dia. Não tem que ficar aí, às vezes, exageradamente colocando em cenas grotescas e tudo e tal. Faz um programa sério, honesto, explicativo. As pessoas querem também saber desses problemas que nós porque as pessoas são decentes, em essência elas são decentes. São, e querem progredir. Querem. Nós nascemos para o progresso. A gente não nasceu para retrocesso, nós não nascemos para viver em selvas. Nós nascemos para viver num mundo que as pessoas se respeitem, cada qual tem o seu limite, cada qual tem sua luta individual de progresso, e é o que você tem que fazer na vida, é sempre isso. Porém, para tudo isso temos que ter uma base ética. E a base ética de todos nós, isso está fazendo falta. Por quê? Desenvolvemos tudo na tecnologia. Hoje nós andamos de avião, nós andamos de metrô, nós navegamos pela internet, e o mundo tecnológico se desenvolveu muito. Porém, cadê a ética? Cadê a ética? A ponto de agora usar, por exemplo, em guerras, está usando já armas químicas de mortes assim massivas, né? Então isto é um mundo ético que está desmoronado. Nós estamos eticamente desmoronados. Agora, volto a insistir na ideia. Se o homem criou tudo isso, somente ele é capaz de mudar tudo isso. Então é a minha esperança de uma sociedade que um dia nós vamos chegar, vai ser melhor, porque imaginou se nós tivéssemos ética com tudo isso que o mundo novo nos oferece. Olha que bacana. Olha. Que bacana, né? Você tem tudo, você tem internet, você teria o quê? Daria para dar tudo quanto é tipo de formação pela internet. Acabaria a miséria no mundo. Miséria do mundo, a fome. 890 milhões de pessoas estão hoje morrendo de fome, passando fome no mundo todo, que é quase que 1/5 da população da Terra. Quando há excedente agrícola, o que é pior. E sobrando comida. Comida. 1/3 das comidas não são aproveitadas. 1/3 das comidas. Não é nem a nossa capacidade agrícola, que é imensa, né? As comidas nós estamos jogando fora. E 890 milhões de pessoas estão ali passando fome. Fome porque não ganham $1 por dia. Fome é quem ganha menos de $1 por dia, significa R$2. Ganha menos que R$2 por dia, você está passando fome, né? Então é um mundo aético e toda hora tem guerra. Você inventa guerra, a gente está falando de bullying nas escolas, que é uma guerra entre particulares, entre crianças, e as guerras, grandes guerras, uma inclusive agora na iminência de ser declarada, quantas pessoas vão morrer? Quantas pessoas? Milhares de pessoas vão morrer em guerras. Para que guerra mais? Para que guerra? Qual o problema do país? É este? Vamos resolver. Faz uma comunidade mundial, manda os melhores experts do mundo para aquele país e diz, vai fazer isso, acabou. Esse país tem que melhorar. Pronto, não fazemos isso porque somos egoístas. No máximo nós somos tribalistas. O que é tribalismo? Tribalismo é o egoísmo dentro de uma pequena coletividade. É o egoísmo dentro de uma empresa, é o egoísmo dentro de um clube. Aí você fica tribal. Você tem um egoísmo coletivizado. Mas isso tudo está errado.
Porque não é o caminho do homem. O caminho do ser humano é outro. O caminho do ser humano é o altruísmo, nós sermos solidários e cada qual vencer pelos seus méritos. Você fez esforço e trabalhou mais, é justo que você tenha mais, vai pelo mérito. Assim é. Né? É assim que se constrói um país decente, honesto, em que as pessoas têm prazer de viver. Eu te pergunto, hoje no nosso país, pô, que prazer que nós estamos tendo de viver? Tá difícil, tá difícil, porque a cada dia só vê desgraça. Só vê desgraça, corrupção, roubalheira. Roubalheira generalizada. A classe política está podre. Classe política está podre. Esse último episódio do deputado presidiário... Manter o mandato do deputado Donadon, quando está condenado a 13 anos, em regime fechado. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Brincadeira, é uma vergonha. Isso é vergonha nacional e internacional. Até porque o sujeito que está com 13 anos e está na cadeia perdeu os direitos políticos, está suspenso, estão suspensos. Ou seja, ele não pode votar, nem ser votado em nenhuma eleição. Mas é deputado. Como pode isso? Não pode. Não pode. Isso tudo traz para a população o que? Traz uma insatisfação generalizada. A questão é desgraça, e isso está no meu livro novo aí, Por que Estamos Indignados? É que essas notícias aqui e ali te deixa o quê? Te deixa, em primeiro lugar, inseguro, depois você passa para o estado de ira, depois vem a sensação de impotência. Hoje nós nos sentimos impotentes, porque você diz, o que eu posso fazer contra tudo isso? Porque é um mundo de corrupção, de violência e tudo. A sensação de impotência te inibe, e aí você chega na indignação. Quando chega na indignação, é um passo para você tomar uma posição ativa. Então você participa de movimentos, daí o sucesso das jornadas de junho, porque a indignação é profunda. É profunda. Né? E o governo, ao invés de ter sensibilidade em junho, de atender às demandas, manda na frente a Polícia Militar, que provoca um autêntico massacre ali na Consolação, aqui em São Paulo, e não ter a menor sensibilidade de entender que não eram 20 centavos. Não eram 20 centavos. Era muito mais do que isso. Claramente não eram os 20 centavos. Os 20 centavos foi o símbolo de uma indignação profunda que nós estamos. Mostra mesquinhez, os 20 centavos mostra mesquinhez das coisas, aonde a gente chegou. Onde a gente chegou. Mas, ao mesmo tempo, os protestos de junho, que, na minha opinião, tinha que ser retomados, claro. Nós tínhamos que ir para a rua toda outra vez, é porque a gente tem que consertar. Se a gente não toma nenhum tipo de iniciativa, você vai deixar para os seus filhos... Que herança você vai deixar de país? Você vai deixar um país pior do que você recebeu. Sem dúvida. E na nossa geração, e sobretudo a geração anterior, recebeu um país melhor e deixou pior. E nós estamos correndo o risco de deixar algo ruim para o que vem vindo pela frente. Porque está tudo desequilibrado. E o desequilíbrio central, número 1, é ética, a questão é ética. E número 2, é o parasitismo. Que é o grande mal do nosso país, ou seja, tem muitas pessoas que querem viver, ganhar, enriquecer sem trabalhar. Isso é parasita. Tem vergonha ao trabalho. Enriquecer sem trabalhar. Vergonha ao trabalho. Por exemplo, trabalho manual. Trabalhos manuais, quem é que mete a mão em trabalho manual? Na nossa concepção, na nossa cabeça, na nossa cultura. Trabalho manual é coisa do quê? De negro, de índio e de branco pobre. Escravos. Que é uma nova forma de escravidão, porque nós jogamos o trabalho pior para eles, mas os salários nem sempre são dignos, nem sempre são dignos. Tem muito salário digno, mas nem sempre são dignos. Isso é uma nova forma de escravidão, mas é parasitismo, porque você fica rico às custas do trabalho de alguém que faz o trabalho. Do sofrimento ali. Os colonizadores lá no começo tinham as suas fazendas, nunca pegaram na enxada. Nunca, jamais, um colonizador pegou na enxada. E ele ficava rico. Ele ficava rico. Ele exportava todo o açúcar para a Europa, depois veio a era do café, exportava todo o café para a Europa, e ele nunca pegou na enxada. E hoje o cara entra para a política e fica rico. Esse é um problema. Os políticos, nós temos que... Esse é um dos capítulos que eu mais escrevi com mais atenção no meu livro. Tem que acabar com político profissional. Político não tem que ser profissão. Você não pode nunca se desvincular da tua profissão.
Você é um político, mas é médico. É um político, mas é porteiro do prédio, é síndico, é o quê? É trabalhador da indústria da Esse é o metalúrgica. sentido aristotélico da política. Claro! Que você então reserva, como é na Suíça, você reserva 2 dias da semana, você deixa a tua profissão, tá? Que você faz, você é motorista, você é o que você for, trabalha normalmente. Você tem que sentir a realidade da vida, meu. Porque quem vai para a política e vira político profissional, perde o contato com a realidade. Perdeu o contato com a realidade. Aí você fica fazendo esses ridículos de apoiar um mandato de um cara que está no presídio. Esse cara perdeu a realidade, perdeu a noção da realidade. Ele não é mãe da terra. Perdeu a noção completamente. Então é isso que tem que mudar, não tem que ter político profissional. Político, ele tem que ganhar o jeton pelos 2 dias que ele trabalha. O resto é nossa militância de cidadania. Todos os dias a gente vai ser cidadão, todos os dias. Mas político, 2 dias por semana, deliberar o que tem de importante para deliberar. Né? Não tem dúvida, a conversa está tão boa, está tão gostosa que eu poderia ir. Mas aqui a gente tem uma ditadura que é a ditadura do tempo, do limite. Então eu vou pedir, temos 2 minutos finais, faça suas considerações finais, professor, por gentileza. As considerações finais que eu faria na linha de todos os nossos telespectadores, né? O que fazer para melhorar essa sociedade. As televisões poderiam cumprir um papel melhor de educativo. Nós temos que jogar toda a nossa energia na educação. Então, minha tese central que eu trago no livro é uma democracia direta, ou seja, nós temos que participar mais ativamente da vida do país e uma coisa fundamental, para começar a resgatar trabalhar o fim da escravidão. Coisa fundamental, escola obrigatória das 8 às 18, obrigatória até os 18 anos. E de qualidade. E de qualidade. E de qualidade. Essa porcaria de passar automaticamente. E de qualidade. É o único antídoto que nós podemos fazer para o quê? Para superar o atraso do Brasil. O Brasil é um país muito atrasado, avançadíssimo em algumas coisas, porém atrasadíssimo do ponto de vista cultural. Então nós temos o quê? Que ganhar esse tempo perdido. Coloca todo mundo na escola de qualidade, das 8 às 18, o menino só pode, e aos 18 anos. Até os 18 anos não tem conversa, meu filho, você vai ter que estudar, obrigatório. Em síntese, é por aí que eu vejo uma verdadeira revolução no Brasil, via educação. Então não tem nada de comunismo, socialismo, isso tudo está morto, gente. Está tudo morto. Vai no básico. Eu preciso do quê? Todas as crianças na escola e nós vamos pagar essa conta. Todo brasileiro tem que pagar essa conta. As grandes empresas, o governo, todo mundo que pode tem que ajudar. Todos nós temos que pagar. É a única maneira de, em uma geração, acabar o problema. Resolver, se não todos, diversos problemas do Brasil. Sim, colocar nós em pé de igualdade com outros países. Claro. Quem fez isto há 35 anos atrás? Coreia do Sul. E a Coreia do Sul arrasado por uma guerra, hein? Arrasado por uma guerra com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul fez isso em 35 anos. Qual é o ganho anual do sul-coreano? $32 mil por ano. Qual é o do brasileiro? $10 mil por ano. Isso porque está repartindo a renda, porque vai ver a renda dos mais ricos, dos mais pobres, a renda real do país. Que é o dos mais pobres, é uma desgraça, né? Então é isso. Eu não vejo outra saída de imediato que não isto. Por exemplo, violência. A gente fala da violência dos menores, não? Que é um problema no país. Coloca todo mundo na escola. Acabou, acabou. Não tem mais uma criança na rua. Jamais pode ver uma criança na rua. Tá na rua, liga para a polícia, pega a criança, leva para a escola. Acabou, não temos mais violência de menores na rua. Então é esta que é a solução que eu vejo. Então minha palavra final é isto. Nós temos que lutar por essas coisas, por as coisas que realmente mudam a vida do país. Porque até agora as elites dominantes do nosso país, desde 1500, são elites que só pensam nelas. Só pensam em enriquecimento, só neles. Pensa na população, porque o cara que tem dinheiro no Brasil também não vive bem. Não vive bem, que ele sai pra rua e todo momento dá um tiro nele. Qualquer momento ele recebe um tiro. Ou o filho dele recebe um tiro na cabeça. Então, em síntese, que país é este? Que país que nós construímos? Então, para mudar, tem que partir para a educação geral de todo mundo até os 18 anos. De qualidade. Professor, muito obrigado pela sua visita a este programa, nos honrou muito. Sua eloquência, seus conhecimentos, eu aprendi muito, creio que o pessoal de casa aprendeu bastante também. E espero
convidá-lo para o próximo livro. Bem-vindo. Dentro de uns 15 dias já está aí na praça. Nós vamos voltar aqui e vamos discutir esse livro, o próximo livro. Parabéns pelo seu livro. E obrigado a você de casa que nos acompanhou nessa jornada do programa Direito e Globalização. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado, até lá.